Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Matheus Borchardt, da paróquia Ebenezer. Hoje, quarto domingo de Advento, estamos quase no Natal e queremos refletir um pouco hoje, em especial, o texto de Lucas, capítulo 1, onde o anjo Gabriel vem anunciar a Maria que dela viria o Salvador, o Messias. Vamos invocar a presença do nosso Deus triuno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido todos, nesse momento, a nos prostrarmos diante de Deus e confessar a Ele os nossos pecados para receber, então, o tão precioso perdão dos pecados que Ele nos dá através de Jesus Cristo. Confessamos, pois, os nossos pecados. Amado Deus, de máxima bondade e misericórdia, nos dirigimos a Ti para pedirmos perdão pelos nossos pecados. Pois sabemos que o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos. Mas o mal que não queremos, esse, infelizmente, nós cometemos. Senhor, nós te pedimos teu perdão por nossas palavras, pensamentos, ações e omissões. Te pedimos, ó Pai, que não olhes para os nossos pecados e te imploramos que não nos condenes por amor de teu Filho Jesus Cristo, que pagou na cruz por todos os nossos pecados, não com ouro ou com prata, mas sim com seu santo e precioso sangue, inocente e paixão e morte, por nós na cruz. Te pedimos que nos fortaleça com o teu Santo Espírito e nos dê forças para que o inimigo maligno não tenha poder algum sobre nós. Amém. Se através dessa confissão você expressou verdadeiramente que se arrepende dos seus pecados e quer viver uma vida justa aos olhos de Deus, com auxílio do Espírito Santo, eu, como ministro, chamado e ordenado desta paróquia Ebenezer, e por parte e por ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, tenho a alegria de anunciar que todos os seus pecados foram perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá em paz, que Deus esteja contigo. Amém. Vamos fazer nossa leitura de hoje, Lucas capítulo 1, dos versículos 26 até o 38, onde assim está escrito: Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar, e, admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: Isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: Eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Enfim, a quarta vela está acesa, anunciando que a chegada de Jesus está próxima. Nesse nosso texto de Lucas capítulo 1, a gente quer ressaltar
a coragem de Maria ao aceitar aquilo que Deus havia designado para a vida dela, uma decisão não muito fácil, porque implicava diversas coisas, como José achar que Maria havia traído ele. Perante a sociedade, ela muito facilmente seria difamada, ela poderia correr o risco de perder o seu casamento, enfim. São várias implicações diante dessa coragem de Maria de aceitar aquilo que Deus trouxe para ela, e é sobre esse texto que a gente quer refletir, olhar um pouco o que ele pode trazer para os nossos dias de hoje. Eu tento imaginar a reação de Maria ao perceber que na casa dela ela não estava mais sozinha como ela imaginava. Diante dela aparece um anjo, e justamente o anjo Gabriel. Para vocês terem ideia, o anjo Gabriel ele apareceu ao profeta Daniel 500 anos antes de Cristo para falar como seria o fim dos tempos. E justamente o anjo Gabriel agora estava trazendo uma notícia que não era muito diferente, pois a chegada de Jesus implica diretamente que as profecias de Deus para o fim dos tempos estavam se cumprindo. A chegada do Messias era uma notícia também de que o mundo estava acabando. O plano de Deus para com os seres humanos, a sua redenção estava sendo concluído. O auge da Bíblia estava sendo anunciado ali. E Maria, diante de toda aquela situação, ficou sem palavras. Não seria diferente com a gente. Não tenha medo, Maria. O anjo falou para ela que estava pasma com toda aquela situação. A cabeça dela devia estar mil. O que é esse ser de outro mundo que está na minha frente? E o que eu vou falar para José? Devia ser várias coisas que estavam na cabeça dela. Mas ela simplesmente responde para ele de uma forma muito mundana. Mas como isso é possível? Eu ainda sou virgem. É engraçado como, mesmo Maria vendo um sobrenatural, a sua mente limitou toda aquela situação ao plano físico, ao que ela conhecia. Ela pensou, mas como isso é possível? Mas eu ainda sou virgem. Ela não entendeu a natureza da realidade, que não é só o físico, não só aquilo que a gente vê, que a gente apalpa, que a gente toca, mas nós vivemos quase que numa dualidade de mundo espiritual e material. Agora, se era difícil para Maria, que estava diante de um ser celestial, né, pensar de uma forma além do plano físico, imagina para nós que nunca nem vimos nada tão diferente, tão fora do comum. A gente às vezes esquece que o mundo, ele não é só esse plano físico e material que a gente vê. Ele vai muito além. Muitas vezes até a gente acredita de fato que existem anjos, que a gente tem alma, coisas que são metafísicas. Mas poucas vezes a gente se dá conta de que isso está o tempo todo acontecendo debaixo do nosso nariz. Deus, por exemplo, ele não é visto, mas você só está aí na sua casa respirando porque Deus te deu o ar. Deus te deu essa capacidade de respirar. Ele faz você respirar. Às vezes a gente faz nossas orações, a gente não escuta Deus respondendo nossas orações. E muitas vezes só bem mais tarde a gente percebe que, bom, naquele momento foi a resposta para a minha oração. Essa desconexão que temos com Deus, que foi gerada pelo nosso pecado, pelo pecado de Adão e Eva, ela se torna um problemão quando a gente está passando por momentos difíceis, bem como quando a gente está em dias felizes, alegres, os melhores dias das nossas vidas. Por quê? Porque essa desconexão cria em nós um ofuscamento de forma que a gente não percebe plenamente a realidade à nossa volta. A gente vê o mundo apenas de uma forma física e não de forma sobrenatural. A gente não vê que quando a gente está nos nossos piores dias, naquelas nossas lutas mais árduas, Deus ele está ali com a gente, atenciosamente cuidando de cada passo que a gente dá, de cada decisão. Ele está ali nos abençoando, mesmo que muitas vezes doa, que a gente não entenda por que a gente está passando aquilo ali.
a gente esquece, a nossa mente ofusca que Deus ele está ali cuidando da gente, mesmo que esteja difícil. E muitas vezes esse ofuscamento também faz a gente não reconhecer Deus nos melhores dias das nossas vidas. A gente acaba não percebendo que foi Deus que nos guiou até ali para nos gerar aquela alegria, nos deu capacidade para a gente poder desfrutar daquele momento. O pecado ele gera essa ofuscação sobre a maneira como qual a gente interpreta a realidade à nossa volta. E por isso a gente tem que ter muito cuidado como a gente olha para o mundo ao nosso redor. O mundo não é só físico, o mundo ele é metafísico, ele também é sobrenatural, além da nossa visão, além daquilo que a gente pode tocar. E graças a Deus por isso, porque a gente nunca está sozinho, mas sempre estamos acompanhados por Deus e pelos seus anjos que cuidam da gente. Maria também limitou os seus pensamentos. E o anjo Gabriel ele entendia muito bem como nós fomos ofuscados de interpretar bem a realidade à nossa volta. E ele lembrou a Maria, na verdade ele trouxe a notícia para Maria, sabe aquela tua prima, a Isabel, que já era velha demais para ter filhos, que todo mundo até caçoava dela por isso? Pois bem, ela já está no 6º mês de gravidez dela. O que para nós seres humanos é impossível, para Deus é mero detalhe, é completamente possível, nada foge do seu controle. Aquela luz no final do túnel que você não consegue ver, Deus consegue ver. Deus traz essa solução para nós, da forma dele, que seja feita a vontade dele nas nossas vidas. Mas a gente não pode esquecer, assim como o anjo nos lembrou, de que o mundo vai muito além daquilo que a gente compreende e daquilo que a gente imagina que seja o limite das coisas. Para Deus, nada é impossível. O mais interessante e exemplar também dessa história é a maneira como Maria recebeu essa notícia do anjo. Ela falou: eu sou uma serva de Deus, que seja feito como o Senhor acabou de me dizer. É interessante que, diante de tanta coisa ruim que ela podia imaginar ali, como ser difamada pelas pessoas, ser chamada de adúltera, perder o seu amado noivo, mesmo assim, mesmo diante de todas aquelas implicações, ela se abriu à vontade de Deus. Ela confiou que não importa como, Deus ia dar um jeito, Deus ia cuidar de cada passo, mesmo que fosse difícil, Deus ele estava no comando daquela situação. A fé que nós temos hoje é um presente que Deus nos dá. É uma forma da gente interpretar a realidade de uma forma que as pessoas que não compartilham essa mesma fé que nós nunca vão ter, se não forem chamadas também a essa fé. A fé nos faz ver o mundo de outro jeito. A fé nos faz ver possibilidades onde as pessoas vão dizer que é o fim. A fé, ela é um dom que Deus nos deu. Aliás, é um dom precioso, é o dom da salvação. Através da fé, a realidade é mudada não só da forma como a gente vê as coisas, mas também como a gente vai experimentar futuramente. Pois essa mesma fé que nós temos em Jesus Cristo, ela nos salva, ela nos traz a outra realidade, a um novo céu e uma nova terra que Deus preparou para nós. Lá talvez, creio eu que sim, nós vamos entender plenamente a realidade que nos cerca. A gente vai passar a entender que o mundo não é só essa coisa material, palpável, que a ciência muitas vezes tanto defende e deixa de olhar para o outro lado, mas o mundo, tudo o que acontece nele está sob uma ordem divina, uma ordem de amor, sob um cuidado de um Deus que não importa como, ele sempre vai estar do nosso lado, guiando os nossos caminhos, e que todo aquele que crê nele terá sua realidade
completamente mudada quando enfim Ele nos chamar para vivermos nesse novo céu e nova terra que Ele nos preparou. Que esta seja a nossa fé, que nós possamos preparar nossos corações para o milagre que é o Natal que está chegando. Que seja assim na minha vida e na de vocês também. Amém. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos por mais este dia em que nos concedeu. E agradecemos por mais essa semana em que se passou. Agradecemos, ó Santo Pai, por nos sustentar com todo o necessário para o nosso corpo e para a nossa vida. E por muitas as vezes nos tem dado até além do que precisamos e merecemos. Agradecemos por nos dar o dom da fé. Agradecemos por nosso Salvador Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos salvar e nos tornar justos perante o Senhor. Te pedimos, Senhor, que abençoe a todos os enfermos, em especial aos que sofrem de Alzheimer, câncer, depressão, ansiedade, e pelos que estão lutando contra a Covid-19. Que o Senhor possa restabelecer a saúde de cada um. Te pedimos, Senhor, que possas consolar os enlutados que tanto sofrem pela perda de seus entes queridos. Abençoes, ó Pai, a todos os necessitados e oprimidos. Abençoe também, Senhor, a Tua igreja aqui na terra. Abençoes aos pastores no pregar de Tua palavra. Abençoe a todos os cristãos. Abençoe aqueles que estão sendo perseguidos pela fé em Ti. Abençoe a todos os médicos e cientistas que estão trabalhando para poder ajudar o próximo aqui neste mundo. Abençoe aqueles que estão fazendo a vacina contra essa doença tão terrível. Que eles possam fazer algo que ajude as pessoas, não somente querendo buscar dinheiro, poder em cima dessa doença. Abençoe aos governantes para que possam trabalhar com seriedade e justiça. Abençoe-nos, Senhor, com tempo bom para a plantação e para a colheita. Senhor, nós te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, para toda a eternidade. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, assim vamos encerrando esse quarto domingo de Advento, essa nossa devoção sobre esse texto tão bonito, vendo essa resposta de fé de Maria. Lembro a vocês que o nosso programa de Natal será feito no domingo na Vila Princesa e na quarta-feira lá na Sangafunda, em horários diferentes, para a gente poder manter a segurança das pessoas ali dentro das regras municipais. Dia 24 estou entrando de férias, então o próximo culto presencial que a gente tiver, se for presencial, né? Não sei como é que a situação vai estar, será feito pelo pastor André das Três Vendas, que resolveu nos ajudar aí em minha ausência, e depois eu vou ajudar ele também. No mais era isso, tenham todos uma abençoada semana, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!